seja bem-vindo ao programa Eclésia de hoje. Eu estou aqui, Júnior Guarda, para apresentar esse programa, agradecendo pela oportunidade de estar aqui e poder fazer esse programa tão renomado aqui da Rede Século XXI, com certeza, ao lado do grande Padre Guido Montinelli, né? Grande Padre, uma honra estar aqui com o senhor, Padre. Obrigado, boa noite, Júnior, boa noite, prezados amigos telespectadores. Como sempre, o meu abraço fraterno, desejando muita paz, muita serenidade na vida e na família de cada um. Como é bom chegar com uma palavra amiga, com um conhecimento maior. Eu acredito muito, Júnior, naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Opa! E este provérbio vale também diante das verdades que nós anunciamos e proclamamos em nome do nosso credo, e diante também de um conhecimento que nunca irá parar, para mostrar até que ponto vai o amor de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, que nos consideram como propriedade, usamos esta palavra, e fazem de tudo, seja através de um sorriso, às vezes até através de uma bronca. Já começamos a entrar no tema de hoje, né? Isso, mas por quê? Porque nos querem bem, querem corrigir os nossos erros e querem que cada um de nós mostre e dê toda a sua adesão a um objetivo, um ideal de vida que nos leva para a santidade. Pois é verdade. O Padre Gui está falando aqui. Queria agradecer ao diácono Eric pela oportunidade de estar aqui. Ele não pôde estar hoje no programa, mas a gente está aqui para poder substituí-lo. Espero fazer isso na altura, né? Vamos lá. Padre, a gente lembrou aqui de coisas do passado, antes da gente entrar no ar, gente, muito legal, porque a gente começou o programa Eclésia lá atrás, né? Nos primeiros programas em 2005, e a gente estava lembrando desse fato, né, Padre? Eu era bem mais novinho, né, Padre? Eu tinha cabelo branco. Bom, eu já começava a ter mais, mas tudo bem. Olha, Deus tem um projeto de vida, Júnior, né? Que é extraordinário. Com certeza, com certeza. Até foge até o nosso controle, mas te chama na hora certa para uma missão apropriada, que deve dar também o seu resultado. Eu lembro que aquela vez fui convidado para ser hóspede do programa Você Pode Ser Feliz. Pois é. E olha, estou aqui até hoje. Poxa, mais de 10 anos, acho que uns 15 anos para mais, né, Padre? Exato. Vamos lá. Hoje nosso tema é Nossa Senhora Rosa Mística. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos aprofundar este assunto aqui, muito interessante para nós, que na pequena cidade de Monte Chiari, é isso? Monte Chiari, né? Monte Chiari. Lá na Itália. Sim. Diocese de Brescia. Brescia, perto de Milão, e a 20 quilômetros da cidade de Chiari, onde o Padre Guido nasceu. Olha isso, eu conheço bem lá. Estou em casa. Está em casa, com certeza. Hoje. Então nós vamos falar com profundidade hoje, hein, com certeza. Então, a partir do ano de 1947 até 1984, Nossa Senhora apareceu com frequência a uma enfermeira, Pierina Gili. Pierina Gili, é isso, sim, né? Para não errar, que só me corrigindo aqui no italiano, por favor. Deixando transparecer em suas mensagens a preocupação quanto à perseverança das vocações sacerdotais e religiosas e a necessidade da oração para que os religiosos do mundo possam cumprir sua missão evangelizadora. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? A gente vai aprofundar um pouco nesse assunto, mas por que tantas denominações de Nossa Senhora? Certo. Em primeiro lugar, diácono Eric, acostumado a dizer, né? Hoje é o Júnior. Júnior. Muito bem. Em primeiro lugar, a Igreja reconhece 1.600 títulos de Nossa Senhora. 1.600, Padre? Entre os quais este título que nós vamos analisar hoje, de Rosa Mística. Em qualquer país do mundo onde nós vamos, encontramos títulos diferentes, com uma história diferente, né? Que merece ser contada. Poderíamos preencher volumes e volumes de páginas, digamos, riquíssimas de conteúdo. Olha, do norte ao sul de qualquer país do mundo, Nossa Senhora recebe uma grande veneração. Inclusive, temos também uma ladainha de Nossa Senhora com os principais títulos
di Nostra Signora, né? In lingua latina è chiamata ladainha lauretana, né? E esta ladainha apresenta para nós os títulos mais apropriados que se encaixam, inclusive, até com verdades de fé que a Igreja pronunciou a respeito de Maria. Por exemplo, Maria Castíssima, Imaculada Conceição, Mãe de Deus, Maria Assunta ao céu, em corpo e alma, se encaixa nesses 4 dogmas, até na ladainha, numa prece de ladainha, que a Igreja aprova e espalha no mundo inteiro. Até para as pessoas poderem entender, padre, é bom exemplificar isso, né, e pontuar isso daí. A Igreja simplesmente não sai da ideia da cabeça dos bispos ou do Papa, que simplesmente tudo isso é assim, né? Existe um estudo aprofundado em relação a isso, e Nossa Senhora apareceu para confirmar isso com os santos, né? Muitos santos. Né? Certo. Olha, Júnior, vamos com a nossa, não digo fantasia, mas com o nosso pensamento aos pés da cruz, momentos antes da morte de Jesus. Quando Jesus disse para Nossa Senhora, né, eis aí o teu filho, apontando para João, e para João disse, eis aí a tua mãe. Diz o Evangelho que a partir daquele momento, São João levou Nossa Senhora para a sua casa. E a partir daquele momento, Maria aceita na história o compromisso de cuidar da humanidade inteira. E, portanto, Maria está presente na nossa vida a partir do instante até da nossa concepção. Isto é, Maria nunca nos abandona. Maria mostra exatamente de ser uma verdadeira mãe. E as aparições em tantos lugares do mundo, como este aqui que vamos estudar hoje de Rosa Mística, comprovam o apego que Maria tem para com a humanidade e também a preocupação de corrigir determinados erros para que tudo volte ao normal e, sobretudo, diante do que é de sagrado, conserve o seu valor altíssimo e a sua dignidade exemplar que deve ter no mundo inteiro. Aqui, na cidade de Montichiari, Nossa Senhora aparece a Pierina Gilli. Então, apresento ela como enfermeira, porque na sua vida de adulta foi enfermeira por vários anos. Mas antes de ser enfermeira, ela bateu na porta de uma congregação religiosa das Servas da Caridade, em língua italiana, Ancelle della Carità. Fundada esta congregação por uma santa, Santa Maria Crucifixa de Rosas. Não chegou a fazer os votos religiosos. Ela sentiu-se atraída para um ideal, digamos assim, fora do comum, que nós justamente dizemos hoje místico. Sim. Isto é, através de uma revelação divina com Nossa Senhora, que lhe aparecia, dialogava, deixava alguma mensagem até escrita, e hoje nós não temos a conta das aparições de Nossa Senhora para esta Pierina Gilli. E a grande preocupação, que é o tema fundamental do título, Rosa Mística, a grande preocupação, como você acabou muito bem de nomear, é de dizer, é o perigo de uma falta de fidelidade diante de Deus da parte de pessoas consagradas. Pessoas que prometem até com juramento de servir a Deus na vida religiosa ou até na vida sacerdotal, e depois, diante de eventuais ventos contrários que acontecem na vida, acabam virando as costas. É aí que Nossa Senhora chega até a chorar. E logo vem a pergunta, padre, quantas vezes apareceu? Volto a repetir, nem eu posso dizer, porque não temos a conta. Mas temos, porém, que o fato... Um período aqui bem longo, de 47 a 84. Exato. Do 47 é Nossa Senhora que aparece.
mas a partir do ano 1944, isto é, 3 anos antes, ela recebeu várias vezes a aparição da fundadora daquela congregação que havia deixado em vista de um projeto de Deus diferente, de servir sempre a Deus, mas ela percebeu, repito, não chegou nem a fazer os votos. E não foi embora porque por falta de entendimento com a sua congregação, não. Ela se sentiu atraída para um ideal mais alto e mais nobre de vida e de santidade. Não seria o único caso. Santo Antônio, por exemplo, que é franciscano, como nós o apresentamos, ele tinha entrado primeiro na congregação dos padres, dos monges agostinianos. Tinha feito noviciado, profissão religiosa, sacerdote também, e de lá passou para os franciscanos, uma ordem que estava nascendo. Sim. Ainda estava vivo São Francisco de Assis. E mudou de uma congregação para outra. E se nós pegamos, por exemplo, a Lúcia de Fátima, Lúcia, que viu Nossa Senhora quando era menina, entrou numa congregação religiosa bastante ativa e com grande santidade, mas ela sentiu-se atraída para uma ordem contemplativa e deixou aquela congregação e passou para o Carmelo, ordem de estrita clausura, onde terminou inclusive a sua vida com 97 anos, né? Veja só, e esta Pierina Gilli, leiga, enfermeira, optou para ajudar o próximo, também como profissão, e não fez nada de estranho, não temos episódios, digamos assim, marcantes da sua vida, a não ser o seu silêncio e a sua contemplação com Deus. Isto é, detestava, usamos a palavra clara, a hipocrisia. Detestava a falsidade ideológica. Ela, quando recebeu as primeiras aparições de Nossa Senhora, daqui a pouco vou dizer também como Nossa Senhora se apresentou, ela ficou convencida que algo podia ser feito para reparar esta ofensa gravíssima que pessoas consagradas estavam cometendo contra a dignidade da sua mesma vocação. Estavam praticamente traindo o seu credo profissional. E quando se trai o credo, se abrem as portas para a ação do demônio. Isso é muito sério, muito grave. É muito grave. Vamos falar deste caso, mas eu adianto, eu justifico esta frase, porque como exorcista, quando eu pergunto àquela pessoa possuída e que responde a ele, por que está no corpo deste homem ou desta mulher, quase sempre, Júnior, a resposta que vem é a traição do credo. Estamos aqui. Exatamente aqui, no que está falando de rosa mística. Isto é que significa, eu sou católico, casado na igreja, os meus filhos batizados, primeira Eucaristia, confissão, crismado, tintim por tintim, tudo bem, mas eu vou no centro espírita, vou para cá, vou na macumba, na umbanda, depois me dizem, olha, tem um famoso espiritista para cá e para lá, entra em contato, o cara aceita mesmo o atendimento, mas confirma o atendimento depois que nota que o depósito foi feito na sua conta e que começa o dinheiro a sair do bolso, a hipocrisia. É isso que Deus detesta de qualquer um de nós em força do nosso batismo, mas detesta de uma maneira especial quando o pecado é cometido pelas pessoas consagradas. Sem dúvida. E agora, Nossa Senhora apareceu pela primeira vez para ela com um semblante triste, com manto roxo, e aqui também fala que são com 3 espadas cravadas em seu peito. Por quê, padre? Exato. Interessante, aparece, não fala nada, e a Pierina Gilli nota, nunca viu uma Nossa Senhora, o retrato de Nossa Senhora com 3 espadas no peito. Após um longo silêncio, Nossa Senhora pronuncia somente 3 palavras.
e se encerra a primeira aparição. Oração, sacrifício e penitência. Só diz estas palavras. Sim. Oração, sacrifício e penitência. O que significa? Desaparece. O que é que significa? A explicação é a mesma Nossa Senhora que dá numa segunda aparição. Explica, na segunda aparição, ela aparece não mais com 3 espadas no peito, mas 3 rosas. A Pierina Gili fica, ué, o que está acontecendo? Por que mudou? Porque mudou tão repentinamente, etc. E de aí que Nossa Senhora explica o valor das 3 espadas. As espadas representam os pecados mais graves que as pessoas consagradas cometem contra Deus. Quais? A perda culposa da vocação sacerdotal ou religiosa. A segunda espada, a vida em pecado mortal, vida que pessoas consagradas passam num estado de pecado mortal. E a terceira espada, perda da fé e traição do credo. Isto é, uma coisa é vestir uma batina, digamos assim, né, de sacerdote e talvez um hábito religioso feminino, e uma pessoa talvez descobre que não é a sua vocação e, com toda humildade, deixa e sai do convento, da casa religiosa, do seminário, pega um caminho diferente, forma uma família que é abençoada por Deus. Acontece isso. Quando entrei no seminário júnior lá na Itália, éramos em 40, Sim. da minha turma. Ao sacerdócio eu cheguei sozinho. De 40? De 40. Nossa, pá. Exato. Olha. O nosso seminário rogacionista, a minha congregação de Criciúma, celebrou poucos anos atrás 50 anos de atividades. Em 50 anos passaram mais de 1.400 seminaristas. Quantos padres deu? 30. Nossa. Faz refletir, é uma coisa desta aqui. Então, gente, uma coisa é descobrir que não é a vocação, e uma pessoa ter uma vida santa num outro status social de vida. Mas uma outra coisa é sair revoltado. Revoltado, às vezes, contra os superiores, contra os co-irmãos, frustrado. Isto é, a vida religiosa vira, desculpe a expressão, um inferno. Nada dá certo, haverá sempre uma boca aberta para uma crítica negativa, uma pessoa não se sente realizada, etc., né? E quando o ideal desmorona, ninguém pode preencher o vazio que se cria na vida de uma pessoa. É porque a culpa de ter perdido a vocação. Por que digo isso? Porque quando Deus doa a vocação, respeita a nossa liberdade. E nós temos que dar uma resposta, uma adesão à vocação. E temos todo o tempo hábil para dar uma resposta positiva. Por isso não deveria desistir ninguém, mas em prática acontece isso. Então, a culpa, por que se perde uma vocação? Porque nós deixamos de lado o espírito da piedade, do fervor, o valor da obediência, da pureza, da prática da pobreza, né? Deixamos de lado os grandes valores que nos encaminham rumo à santidade e, né, nos deixamos atrair pelas tentações paralelas. Que tem o sacrifício, né? O sacrifício humano para a gente conquistar a santidade. Aí parte da gente, né? Do nosso viver. Quando o senhor fala vocação aqui, no caso, nós estamos falando só sacerdotal? Não, também é religiosa. E olha bem, né?
A tristeza de Nossa Senhora, que depois foi dado o título de Rosa Mística, é uma tristeza ligada especificamente à desistência de sacerdotes e religiosos e religiosas, certo? Isto é, pessoas que se consagram a Deus, mas depois não mantêm a firmeza desta consagração total de si mesmo. E vivem em pecado grave, isso que é o pior ainda. Uma coisa é saber que eu não estou me comportando bem, mas como estou fingindo sobre mim mesmo. Aí entra a falsidade ideológica e até a hipocrisia. Eu sei que vivendo um pecado grave, eu não posso celebrar uma missa. Por exemplo, caso prático. E estas pessoas são capazes de mostrar o sorriso e de continuar como se não tivesse acontecido nada. Cuidado. Estamos criando mais espadas no coração de Jesus e de Nossa Senhora. E a traição do credo, porque facilmente nascem opções de religião que criam uma situação de um grande transtorno, qual a proliferação de igrejas protestantes, os centros de ocultismo, de espiritismo, etc., onde se louva a Deus e que Deus seja louvado, mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Ou até as igrejas católicas que existem hoje, né, com denominações de católicas que são fundadas por ex-padres, se assim também posso dizer. É uma página muito negativa, mas é bom esclarecer isso também para os nossos fiéis. Sim. É verdade. Porque eu já ouvi falar isso. Ah, mas é a igreja católica, sim, tem ali na esquina ali e tal, é um barracão lá. Eu falei, não, peraí, aí tem coisa errada. A igreja católica do Brasil, algumas coisas desse tipo, assim, né? Exato. Muito bem. Mas, e a segunda aparição? O senhor começou falando da questão que virou rosas. Sim, exato. Na segunda aparição, Nossa Senhora aparece com 3 rosas. Aparece com uma veste branca e no peito não mais 3 espadas, mas 3 rosas. Uma branca, uma vermelha e uma dourada. E é aí que Nossa Senhora explicou este fenômeno, né? Porque estava com 3 rosas no peito. As rosas, as 3, simbolizam a reparação do problema criado pelas espadas. As espadas que ferem, né, que matam. A rosa branca significa o espírito de oração, com o qual nós, cristãos, devemos pedir pela reparação das vocações traídas na vida religiosa e sacerdotal. Portanto, Nossa Senhora apela para a generosidade dos fiéis, para que rezem, para que não se percam os padres e os religiosos. Aí vem, digamos assim, uma obrigação moral, um imperativo categórico, se diria em fase de filosofia. Isto é, uma ordem específica de dar o devido apoio àquelas pessoas de vida religiosa que Deus coloca na nossa frente como nossos verdadeiros pastores. Portanto, união com a igreja, união com o bispo, união com o nosso pároco. E olha, gente, nós estamos trabalhando em uma emissora católica, porque estamos todos no mesmo barco. Ai de mim se sai da minha boca uma heresia, um ensinamento que esteja contrário à doutrina católica. É uma maneira mais ainda de valorizar até os meios de comunicação social com os quais nós chegamos em tantas casas no mundo inteiro. Portanto, a rosa branca significa a necessidade da oração para resgatar as vocações que se perdem na vida religiosa e na vida sacerdotal. A rosa vermelha indica um espírito de sacrifício para reparar os pecados mortais cometidos pelas almas consagradas a Deus, suplicando pela misericórdia de Deus. Isto é, os pecados mortais, pessoas que não somente deixam
o sacerdócio, a vida religiosa, mas deixam também na vida de cristãos. Passam de um excesso para o outro, e como se o tempo passado num seminário, numa casa religiosa, fosse um tempo perdido e se quer recuperar através de extravagância de comportamento, que talvez até nenhuma outra pessoa faz. Cuidado também com isso, porque estamos diante do sacramento, sobretudo da confissão. Estamos diante de um gesto mais profundo de amor que Jesus podia fazer, de dar aos seus apóstolos o poder, em nome de Deus, de absolver dos pecados. Por isso, de uma desconfiança até da misericórdia de Deus. E aí entramos num capítulo muito pesado, mas que vale a pena ser enfrentado e estudado. Porque, falando da misericórdia de Deus, nós padres, mais de uma vez, Júnior, recebemos pessoas que, em confissão, e que chegam a dizer: Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Para aí, nunca diga uma frase desta, porque se você anuncia uma frase desta, você está duvidando da misericórdia de Deus. Exatamente. É o famoso pecado, tristemente famoso, pecado contra o Espírito Santo. Nossa. Quando uma pessoa quer colocar limites para Deus, cuja misericórdia, pelo contrário, não tem limites. É infinita. É infinita. E a terceira rosa, a cor dourada, exato, simboliza o espírito de penitência em favor do clero, em reparação ao espírito de traição de Judas, chamado de Judas Iscariote, né? Que professava de ser um apóstolo e, pelo contrário, a profissão dele não era aquela de ser um apóstolo, mas não foi só o traidor, mas sabemos o que aconteceu com ele. Por isso, meus amigos, estamos diante de um tema muito profundo. Nossa Senhora que pede aos leigos oração, sacrifício e penitência para apoiar a vida religiosa, sacerdotal dos seus sacerdotes, das pessoas consagradas a Deus. Não podemos cruzar os braços e dizer: largou a batina, que se vire. Não. Será sempre amado por Deus. E a nossa oração, a nossa penitência, o nosso sacrifício poderá também alcançar a graça de um retorno para o rebanho de Deus. Com certeza. Bom, esse é o programa Eclésia. Nós estamos falando hoje sobre Nossa Senhora da Rosa Mística. O Padre Gui está dando uma aula aqui para a gente, explicando para nós toda a mística que envolve, né, essa aparição de Nossa Senhora. A gente precisa ir para um rápido intervalo, gente, a gente volta já.